Mais uma entrevista divergente, o caminho até aqui. E hoje nós temos o prazer de receber uma mulher extraordinária, que tem celebres maravilhosos e que vai nos brindar emprestando a vida dela. Eu quero que todos deem muito boa-vinda. A Kevin Carla, seja muito bem-vinda. E conte-nos, como que você chegou na Aliança Divergente? Cheguei na Aliança depois de uma bela de uma queda. Foi nem pré-queda, foi uma queda, literalmente, né? Como você já falou, sou Kevin Carla, tenho 35 anos, né? E tenho um filho autista de suporte 2, nível 2. E a minha história com a Aliança começou um pouco antes, né? Planejei uma viagem maravilhosa de férias, primeira viagem em família, que eu e meu esposo para o Rio de Janeiro. Já estava tudo pago, 7 dias, com tudo pago. Chegou no dia da viagem, eu esqueci a certidão de nascimento do meu filho. E aí não deixaram ele embarcar, e aí não tinha como eu e meu esposo ir e deixar ele, né? Então a gente perdeu a viagem, perdeu o dinheiro do hotel, perdeu tudo. Não teve como fazer o reembolso e nem teve como a companhia aérea nos colocar em outro voo, porque eu já tinha feito uma alteração de horário, né? Então foi uma queda que me abalou muito, né? Também porque eu vi meu filho chorando, que ele queria entrar no avião, que ele queria viajar, que quando fala em viajar assim, ele fala que a gente vai sair do Brasil, né? Então ele dizia que ele ia para outro país. E aí foi muito frustrante, né? No outro dia eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia olhar na cara de ninguém. E eu já tinha escutado assim mais ou menos alguma coisa sobre permissão, mas não tinha dado importância, né, que é aquela frase do Elton, né, você não foi mais longe porque você não pode. E aí, depois que passou, né, todo esse drama, eu me lembrei dessa frase e fui procurar na internet sobre essa questão de permissão e encontrei o Elton e comecei a acompanhar. E aí, essa nossa viagem seria dia 7 de novembro de 2024, e aí teve o resgate dos otimistas. E aí, dia 28 de novembro de 2024, eu entrei para a Aliança. E aí começou a mudança de história, né? Uau. Literalmente, hoje eu sou uma outra pessoa, uma outra mulher, uma outra mãe, uma outra esposa, totalmente diferente, que já chegou a ponto de a minha família mesmo não me reconhecer, de Uau. tanto que eu já mudei, né? Qual foi a primeira coisa que você fez assim que você entrou? Porque você teve uma queda, com certeza você ficou arrasada, e isso foi tipo assim, um golpe de misericórdia. Vou lá que agora ou vai ou racha. Qual foi a primeira coisa que você fez quando você entrou? Porque eu sempre tive muita capacidade, muita disposição, né? Já vinha com esse padrão da minha mãe de estudar muito. Então, eu já fiz vários cursos, sou especialista em várias áreas, na área de saúde, na área de educação. E a única resposta era a permissão. E aí eu fui, né, em busca. E logo que eu entrei para a Aliança, a gente fica meio perdido, né? Entra no grupo preparatório, e aí vem a questão lá dos protocolos, ainda não entendia muito bem. E eu decidi por uma questão, digamos que eu achei que fosse simples, que foi aprender a dizer não. E pelo incrível que pareça, foi uma questão muito difícil. Aprender Qual a foi dizer o não. primeiro evento assim do nossa, eu preciso dizer um não? Você conseguiu ver e fazer? Você viu e não conseguiu fazer? Não, a primeira vez não consegui fazer.
porque eu era salvadora da família, né? Só emprestava dinheiro para todo mundo, resolvia o problema de todo mundo. E aí veio a primeira empréstimo, digamos assim, né? E eu não consegui dizer não. E aí depois foi que eu percebi, falei, é por aqui, não vai ser fácil, né? Mas precisa ser feito. E aí, como foi passando, foi começando a ficar mais fácil, digamos assim, aprender a dizer não. Mas foi bem difícil. Assim, pelo telefone foi um pouco fácil, mas de cara a cara foi mais difícil, né? E eu percebi que eu tinha muitas cordas amarradas em mim por essa questão de não saber dizer o não. Quando você começou essa mudança, qual ferramenta que você usou? Assim, logo de primeira, eu fiz a de dependência emocional com meu esposo. Esse de dizer não foi só questão de comportamento, né? De sabia que não rodei nenhum protocolo, digamos assim. O primeiro que eu rodei foi com meu esposo, né? De dependência A questão do emocional. não, então, foi um PDA, né? Você Sim, percebeu, foi lá e fez. foi. A prova de Foi. que não precisa eu preciso Peguei entender a teoria da protocolo. permissão todinha, fazer um negócio muito complexo, não. Só de você estar disposto a mudar já começa a gerar uma diferença, né? E Sim. aí Tudo você muda foi. quando alguma coisa muda, né? Exatamente. O que você ia perguntar, Robert? Já entrando nesse assunto de questão de PDA e da questão da dificuldade, como que foi quando você realmente conseguiu falar o seu primeiro não? Qual foi a sensação que você teve? O que que aquilo te destravou? Porque quando a gente fala de um processo evolutivo, né, de conseguir liberar essas amarras emocionais, a gente fala do que a gente não gostava de fazer é fácil, mas falar qual é a sensação que a gente teve em conseguir fazer e também o que que te fez manter querer ter essa postura de falar ou não, né, de não voltar atrás na sua palavra. Eu não voltei atrás porque conforme eu fui desenvolvendo essa questão do não, eu percebia que eu mais era útil para as pessoas do que eu precisava das pessoas para fazer alguma coisa por mim. Então, foi uma questão de liberação mesmo interna, de entender que não foi uma questão fácil, de entender que eu só era útil para as pessoas. E assim, nesse sentido de utilidade, você identificou algum padrão que você tinha para querer ter essa utilidade? Ou isso ficou claro só depois de muito tempo que você tinha identificado isso? O padrão de querer agradar todo mundo, de ser a perfeita. Eu sempre busquei essa questão de ser perfeita, de estudar muito para dar as melhores respostas, de ser a filha perfeita, fazer tudo em casa. Percebi uma dependência emocional muito forte com meus pais, que eu não tomava nenhuma decisão minha. Eu precisava pedir autorização, principalmente da minha mãe. Então, tudo eu tinha que perguntar dela se estava bom, se não estava, para ter essa validação e aprovação. Então, foi uma das Então, conversas bem difíceis, foi com a minha mãe e com meu pai. esse lugar que você aprendeu a ser a menina boazinha, ele te prendia, uma das cordas principais, vamos dizer assim, estava com a sua mãe. Sim, E a conversa difícil foi difícil mesmo? foi. Foi muito difícil pela essa questão de eu sempre ter sido a filha perfeita e falar para ela que ela teria que ter, né, colocar esse limite, que a partir daquele dia eu iria tomar as minhas próprias decisões, né, que não iria mais pedir aprovação dela para tomar as minhas decisões.
Pode perguntar, Slaine. Ô, Kevin, deixa eu te fazer uma pergunta, te chamar de Carla, melhor. Pode chamar. Quando você fez a conversa difícil, tomou essa primeira decisão com os pais, e veio a fala, né, de querer ser a filha perfeita e tal, dentro desse processo, houve algum reconhecimento de padrão, ou seja, de ir falar, de tomar atitude, de fazer a conversa difícil, ou tipo, qual emoção estava mais perceptível dentro dessa conversa difícil? Qual foi o padrão que você reconheceu entre a decisão da conversa difícil e a sensação da conversa difícil? Porque o que eu percebo é que quando a gente toma a decisão da conversa difícil, a gente tem uma sensação, né? Que ali tu faz aqueles reconhecimentos de padrões, e ali a gente lida com as sensações daquele reconhecimento. E quando nós vamos para a conversa difícil, o emocional, ele também ele gera gatilho dos padrões emocionais a qual eu estou ali vivendo. Como foi isso? Foi muito desafiador, mas uma coisa eu nunca tive dúvida, da questão de que precisava ser feito. Se eu entrei para a aliança para o tudo ou nada, eu precisava tomar alguma atitude e mudar minha postura, porque se eu não mudasse, ia continuar na mesma, né? Então, apesar do coração vir pela boca, mas eu conseguia, né, ter a conversa. Não foi só uma, também tive que ter várias, porque no decorrer do processo a gente vai descobrindo, né, outros padrões, outras ligações, e aí a conversa vai seguindo. Então, até hoje, quando eu percebo algo, eu vou lá e converso. Legal. E essas conversas, o sentimento que mais reverbera, leveza ou dor, ou alívio? Mais alívio, Legal. mais alívio. É extremamente interessante como que é algo que é um peso que a gente carrega, e aí é tão difícil ir lá falar, mas quando fala a gente descobre que a gente precisava muito. Sim. E aí eu tenho algumas Realmente. curiosidades com relação à sua rotina, porque pelo que você me escreveu no nosso bate-papo, você tinha desafios para lidar com a rotina do seu filho, com o trabalho, com o marido, era muita coisa, e você acabou de falar para a gente que você era a salvadora de todo mundo. Como que era a Kevin e Carla antes, como que é a Kevin e Carla agora, e o que de principal mudou na sua rotina? Antes, eu era a mulher guerreira, tudo aqui em casa era eu, tudo no meu trabalho era eu. Eu tenho uma escola de educação infantil. Quando eu entrei para a Aliança, eu tinha 8 funcionárias, 8 professoras, e centralizava tudo para mim. Se a perfeita, né? Se não fosse pelas minhas mãos, eu organizar tudo, fazer todos os planejamentos das atividades da criança, até o que a professora ia fazer dentro de sala de aula, era tudo eu. As contas de casa, todos os deveres de casa era eu, né? E em relação ao meu casamento, os papéis estavam muito trocados. O meu esposo que cuidava do meu filho e eu que, como mãe, né, como mulher, ficava na posição do provedor, digamos assim. Então, hoje, a gente já mudou esse papéis, né? Agora ele é o provedor, agora eu consigo até ficar em casa, né? Que antes eu não conseguia deixar a escola. Essa viagem também seria, digamos que antes da aliança, né? Que eu não tinha essa noção, seria uma quebra, né? De padrão, porque eu não deixava a escola, não viajava, não saía. E aí eu iria deixar a escola esses 7 dias e para mim eu estava amarrada aqui, não poderia ir realmente nessa viagem.
né? E aí a justificativa que veio foi eu ter esquecido a certidão de nascimento do meu filho. Mas o que realmente hoje eu enxergo era que eram muitas cordas amarradas, então eu não poderia ir, né? Você não Então, poderia tirar a folga, então tinha que acontecer não, algo para essa viagem não acontecer. tinha que ter acontecido algo. E E deu aí o tudo seu errado, esposo, deu tudo errado. Lá para a gente fazer o check-in, parece que estava o exército de Manaus todinho lá. E sempre de madrugada não tem quase ninguém, né? Já vai entrando, já vai chegando direto. E nesse dia estava o quartel inteiro na fila para passar no check-in. nossa, até os mínimos detalhes estavam difíceis. E o seu esposo nessa história toda, como é que foi para ele ver essa transformação? Assim, como é que ele descreve para você? Quais as resistências que ele demonstrou? Como é que foi esse processo? Porque nós temos homens aqui no grupo que acompanham, eu tenho certeza que eles têm curiosidade de saber. Ele Ô, Lorena. não teve assim a questão da resistência, mas ele viu a minha mudança, né, durante principalmente o primeiro ano, né, que agora eu já estou no segundo ano na aliança. No primeiro ano foi uma mudança brusca, como eu já falei para vocês. E aí, quando teve a primeira campanha de indicação, ele ouvia, de vez em quando eu colocava o áudio, que eu sempre escuto, logo que eu acordo, que eu venho tomar café, eu escuto o áudio. Então, ele ouvia um aqui, outro ali, mas eu nunca falei para ele, induzi ele. Mas quando teve essa campanha de indicação, ele entrou. Ele tomou a decisão de entrar para a aliança. Então, hoje, ele é um dos meus maiores aliados. A gente conversa todos os dias e a gente alinhou muita coisa. E Até porque quando eu também descobri que eu era casada com meu pai e não com ele. e essa aí é uma história boa, conta mais pra gente. Então, o meu provedor era meu pai. Então, tudo que eu precisava, eu não falava com meu esposo, eu falava com meu pai. Então, se o meu filho tivesse doente, eu precisava de uma coisa, eu ia com meu pai para me levar para o médico, para fazer alguma coisa, era ele. Então, eu cuidava mais do meu pai do que do meu esposo. Cortava as unhas do meu pai, fazia almoço, fazia o que ele queria, né? E aí eu precisei, antes, né? Antes do processo, logo que eu comecei, eu precisava de muito impacto para me poder decidir alguma coisa, né? Então, veio essa questão de perder o voo e outra situação que foi impactante, eu quase fui atropelada, né? Quase eu vi Jesus. Nossa, Eu fui atravessar a rua, né? E não vi o carro. Fui atravessar na faixa de pedestre e o carro veio. Eu só escutei o grito da mulher e pulei. E aí, quando eu vim, foi a primeira vez que quando eu cheguei em casa, eu não quis ir para casa dos meus pais. Eu quis vir para abraçar meu marido. Então, foi a primeira vez assim que eu abracei ele como meu provedor. Então, começou nossa, a mudar a história a partir daí. depois de quantos anos de casado? 6. Tá vendo, gente, como é que é interessante isso? Realmente tudo muda quando alguma coisa muda, né? Tinha uma pessoa com a mão levantada, eu perdi aqui na tela, eu não vi quem é. Você ainda está aí para fazer a pergunta, Sim, sou Robert? eu. Ah, sim, por favor, faça a sua pergunta, Nathaniel. Só aproveitando um pouquinho mais da vida emprestada da aliada aí, né? Quando você dizia que não sabia dizer não, se você se sentir confortável, você consegue compartilhar qual era as situações ou a situação que mais incomodava? Você tinha mais de uma situação do não, só para exemplificar e trazer para a prática ali como é que era, como que era isso, entender se isso faz parte também da rotina da gente, isso se você se sentir confortável, tá bom? Era muita questão de empréstimo para resolver o problema dos outros.
Então, os outros vinham até mim para emprestar o dinheiro para resolver os problemas deles. Questão de dívidas, de alguma questão que precisava fazer. E aí vinha comigo, sabia que eu não ia dizer não, que eu era boazinha, ajudava todo mundo e sabia que eu ia dar. E aí, depois que eu comecei a dizer não, mudou muita coisa. Ou Principalmente seja, você não a era família, né? provedora só na sua casa. Você era provedora na casa Não, dos outros também. de todo mundo. E isso devia Hoje, ser bastante pesado, né? muito pesado. E o meu sonho grande é ter uma vida leve, né? Faz Uma todo vida sentido, depois de leve. carregar tanto peso. E assim, você entrou, você percebeu que estava falando sim para todo mundo, você começou a falar não para as pessoas, você rodou o protocolo com seu esposo, percebeu que os papéis estavam trocados, teve as conversas difíceis. Qual foi o primeiro celebre, assim, que você olhou e falou assim, poxa, agora eu vi que isso aqui tá dando certo? Foi essa questão de ter um pouco mais de leveza, né? De começar a colocar a responsabilidade nos outros, a responsabilidade deles, né? Mas um dos celebres maiores que a gente tem foi a questão que eu consegui sair da casa dos meus pais, que a minha empresa era lá, na casa Hum. deles, né? Então, E hoje a eu, empresa já está com um espaço próprio dela. sim. Então, Isso significa isso, dizer que você está conseguindo ou organizar melhor ou faturar mais, porque agora você tem um custo extra, né? sim, a gente está faturando, mas ainda não está no alcance do sonho que está no meu plano, mas a gente está caminhando para ele, né? Que é faturar os 60 mil mensal. Né? Show. Só que antes eu entendo que eu precisava quebrar mais padrões para alcançar isso. A gente está no nível bom, e hoje quem cuida do financeiro é o meu esposo, da escola também, tanto de casa quanto da escola, que era tudo eu, né? E aí hoje eu não me preocupo com questão de quem pagou, quem não pagou, as contas que precisa pagar. Então agora é tudo na responsabilidade dele. Tanto é que hoje eu consigo ficar em casa tranquila. Ô, Kevin, acho que a Josi fez uma pergunta ali sobre como que foi essa mudança com seu marido. Você chegou a ser muito controladora com ele? Você não era tão controladora com ele? Como que foi essa mudança com relação ao marido? A gente sempre teve uma relação boa em questão de casal, mas em questão financeira era bem complicado. Assim, eu controlava mais. Hoje eu vejo que eu controlava os acontecimentos para que ele não fosse o provedor e sim eu. Né? Então, depois que a gente decidiu inverter os papéis, deu uma mudada. E aí eu percebi que eu era vingadora com ele, por conta de que eu usei a questão do autismo do meu filho para provar para ele que ele não me dava prioridade, porque ele trabalhava de noite. Então, ele passava a noite fora e aí de dia ele queria dormir, né? Então, tanto é que ele saiu do trabalho dele, eu usei a questão do meu filho para ele sair do trabalho dele, porque ele tinha que cuidar do nosso filho e eu tinha que trabalhar. Então, se alguém precisasse deixar o trabalho, era para ele deixar o trabalho dele, que eu tinha que trabalhar. Então, eu percebi que eu era muito vingadora com ele e a famosa narcisista também, né? Entendi. E assim, à medida que o tempo foi passando e você foi percebendo que evoluiu, como é que ficou a questão do seu sonho? Porque geralmente a gente entra, faz um sonho, escreve um sonho grande e tudo mais, e à medida que a gente vai mudando, tem aliados que relatam que o sonho mudou muito, tem aliados que o sonho não mudou tanto. O seu, o que aconteceu com ele? Ele está muito diferente? Não está tão diferente, mas acrescentou algumas coisas, né? Que logo que eu entrei,
o sonho era só 30K mensal e viajar para Paris, né? Hoje deu uma aumentada, hoje é 60K mensal e viajar para Paris em até 2027, 2028 e ser mentora infantil, né? Que hoje eu trabalho a questão, sou especialista no autismo, né? Então, hoje eu estou começando a me desvincular da escola para seguir essa carreira. Porque E o eu seu ficava filho? muito presa na Ele escola. apresentou alguma diferença no desenvolvimento, no tratamento? Como que isso está sendo para ele? Porque o nosso lema aqui são homens desafiados, mulheres valorizadas, crianças protegidas. Você sente diferença no convívio com ele? Está sendo... Demais. Quais as principais coisas que mudaram? Ele tinha muitas crises, né? Então, no primeiro ano dele, hoje ele está no segundo ano, né? No ano passado, antes de fazer todos esses ajustes, ele tinha muita crise, ele não conseguia ficar na escola, né? O pai dele tinha que ficar com ele na escola, porque ele não ficava, tinha bastante crise, não conseguia copiar da lousa, não conseguia responder às atividades sozinho. E hoje ele já fica, já consegue escrever, já está se desenvolvendo bem. Então, é justo a gente dizer que, à medida que você foi mudando, todas as suas relações melhoraram positivamente, ou teve alguma assim, nossa, agora aqui virou atrito e deu ruim? Não, todas melhoraram. E tanto é que eu não utilizo mais a utilidade, né? Que eu queria chamar a atenção do meu esposo com ele. Então agora não, agora a gente trabalha junto, divide as coisas junto, e hoje quem acompanha ele na escola sou eu. Quando ele não está muito bem, quem vai para a escola para ficar com ele sou eu, não mais meu esposo. Então agora eu faço o papel de mãe e ele faz o papel de homem provedor. Maravilhoso, maravilhoso. É muito legal a gente ver o seguinte, a gente fala muito disso dentro da aliança, mas ver na prática é muito mais bonito. Você vê a criança melhor, e você vê a mãe melhor, e o seu marido. O que que você mais gostou na mudança do seu marido? De ver ele sendo ele, porque eu não deixava ele ser ele, né? De tomar a frente das coisas, de ir decidir e fazer o que realmente o homem provedor faz. Então, porque como eu falei, em questão de casal, a gente nunca teve problema. Em questão de relacionamento entre casal, a gente sempre se deu bem, não tinha muitas brigas. Ele fala que era porque ele não puxava a briga, né? Como eu era narcisista e controladora, então ele, para não ter briga, ele preferia ficar na dele, Então ele não se manifestava. né? Com toda certeza devia ser muito pesado para ele também, né? Ele tinha que ficar calado o tempo inteiro. Sim. Hoje não, hoje a gente conversa bastante, eu pergunto as questões dele, né? Ele tá trabalhando as questões das dependências emocionais dele também. E é maravilhoso, a gente conversa sobre o áudio todos os dias, o que cada um entendeu, às vezes a gente escuta junto, às vezes a gente escuta separado, mas sempre a gente conversa sobre os encontros e a gente está se Fantástico, ajudando. fantástico. E aí, então, hoje, quando você encontra uma aliada, um aliado precisando de um pensa comigo, que vira para você e fala assim, nossa, eu não estou enxergando e tal, qual que é a sua recomendação para esse aliado que está com dificuldade, que entrou, já está aqui dentro, mas ainda está agarrado com alguma coisa? Eu sou anfitriã, né, de um grupo, então eu preciso entender toda a história do que está tentando, o que já fez, para poder dar uma posição. Mas eu sempre dou as opções, né?
as opções para se questionar. Eu não dou a resposta, é isso aqui. Eu faço as perguntas para a pessoa se questionar, se Ou realmente faz seja, sentido. a pessoa tem que querer ver, né? Seria isso, Kevin? Isso. A Pessoal, pessoa precisa querer ver. Temos pessoas querendo ver, querendo aproveitar. Nathaniel, parece que tinha mais uma pergunta. Na verdade, eu só queria complementar aí o sonho da aliada aí de Paris para quantificar o valor. Não sei se você chegou a fazer isso, mas para isso ganhar uma grandeza de valor, calcula entre 10 e 12 mil por pessoa. E aí você vai conseguir alcançar esse sonho, tá? A depender do local onde você vai ficar. Se você quiser ficar de frente para a Torre Eiffel, você vai gastar um pouco mais. Mas você pode tirar uma foto ali, aproveitar muito aquela região ali, que tem muitos lugares turísticos. Então, para Sim, quantificar bem a gente já esse fez sonho seu, essa. já eu fiz Londres, Paris e Roma. Vai em Roma também, que é bom, aproveita, faz um trechinho assim que é legal, tá bom? Sim, obrigada pela dica. Consultoria divergente ao vivo, meu povo. É assim que a gente gosta. Robert, temos perguntas do universo masculino para a nossa maravilhosa aliada? Acho que a gente pode trazer aí mais do Nathaniel e do Alex também, que estão aqui comigo. Principalmente para vocês que são casados, né? Então, seria interessante vocês trazerem os questionamentos, já que o casal é divergente. Uma pergunta que fica aqui na minha cabeça, eu ainda não sou casado, não. Mas como que foi a forma de você trazer o seu marido para a aliança? Foi com muita resistência? Ele conseguiu entender que era algo benéfico para o casal? Deu muita briga, não deu? Tem aquela coisa de gente não gostar do Elton, a gente começa a virar divergente, o outro já começa a achar o Elton um saco. Como que foi esse aprendizado e interação com relação à aliança, né? Porque muitas vezes a gente fica realmente o aliado chato. Quando a gente entra na aliança, assim, os 3 primeiros meses a gente fica insuportável, né? Vocação Então, pós-jesuíta na veia. Quer catequizar todo mundo. como é que foi essa transição? Se foi uma transição tranquila? O que você daria de dicas para as mulheres que querem transicionar o marido para um marido divergente e para os maridos que querem fazer as nossas mulheres divergentes também? Qual que seria a nossa dica aí? Foi ele ver a minha mudança de postura. Porque, como eu falei para vocês, eu sou outra pessoa. Então, ele viu a minha mudança e se interessou para entender. Eu não forcei, não obriguei, mas colocava ele para ouvir, assim, o áudio, que... Ele entrou sem muita resistência, pelo que você está nos contando. Não, Mas sem resistência. aí ele entrou, começou a rodar os protocolos e descobriu que tinha uma narcisista dormindo com ele. Como foi isso? Aí começou alguns questionamentos. Aí ele começou a fazer, né, alguns questionamentos, e aí começou alguma divergência, mas assim, como eu tenho clareza do que eu quero, do que eu estou buscando, no começo eu indagava um pouco, queria colocar as minhas opiniões, mas depois que eu decidi ser a esposa e ele ser o provedor, eu decidi escutar ele. Então, hoje não foi fácil, porque eu sempre ouvi da minha mãe e do meu pai que eu tinha que ser independente, não depender de homem. Então, hoje eu consigo tomar as minhas decisões e falar primeiro com ele. Eu posso fazer isso, né? Não foi fácil, mas hoje eu já consigo. A Josi fez uma pergunta muito boa aqui, ó. Ela perguntou qual foi a sua primeira mudança que causou impacto, que chamou a atenção dele. Uma questão que tomou, assim, uma proporção um pouco grande aqui em casa era que a minha enteada morava com a gente, né? Só que
que ela me induzia muito a gastar minhas questões com ela. Então, eu entendi que era amor, mas depois que eu rodei o protocolo de culpa com ela, que eu entendi que o que eu senti era culpa, porque o pai dela deixou a mãe dela para ficar comigo, né? Então, ela, tipo, que ela era vingadora e eu fazia tudo o que ela queria, né? Comprei moto, comprei mega ré, comprei faceta, fazia tudo para ela. E quando eu conversei com ela, que eu rodei o protocolo de culpa, aí eu conversei com ela e falei que não iria mais me responsabilizar pelas questões dela, que ela tinha a mãe dela e o pai dela para resolver, né? Aí ela ficou chateada comigo, foi embora de casa, hoje ela não fala comigo, né? Mas foi uma mudança assim que impactou muito. Mas ele entendeu e ficou ao meu lado. Isso é muito importante, né, gente? O casal ele tem que se apoiar. Nos momentos de atrito, é nessa hora que a produção do homem é a mais importante. A questão da provisão financeira é muito boa, muito representativa. Mas essa proteção de, na hora das decisões, o casal se cuidar, né? Não só o homem com a mulher, mas a mulher com o homem também. Da palavra de cada um ter o seu valor, ela é muito importante. Temos mais perguntas, meninos, aí do mundo Ô, masculino? Kevin, Aproveitar. e quando que você identificou que os problemas estavam sendo maiores do que a sua decisão? Assim, quando que você Porque conseguiu eu não realmente tinha decisão identificar nenhuma, né? que Na o problema verdade, estava decidindo tudo por você, né? Eu acho que essa pergunta assim fica mais didática. Quando que você conseguiu identificar isso? Porque até a gente identificar, a gente continua agindo no automático, né? A gente continua fazendo as vontades do outro, a gente quer agradar, a gente quer fazer isso, aquilo. E quando você realmente percebeu, falou assim, peraí, não sou eu que estou tomando essa decisão, eu estou fazendo isso induzido por outras pessoas, porque eu quero agradar outras pessoas e não a mim mesmo. Aí essa pergunta não é nem tanto sobre o universo masculino, mas sobre nós mesmos, né? Cada um de nós aqui. eu não tinha autonomia nenhuma de tomar a decisão, né? Como eu te falei, eu tinha a minha empresa lá na casa dos meus pais, e até lá na decisão da empresa, eu não tinha autonomia de decidir nada. Eu tinha que perguntar, principalmente da minha mãe, o que ela achava. Quando tinha reunião, apresentação da escola, eu não falava, quem falava era a minha mãe. Então, eu fui muito silenciada por essa questão dessa dependência emocional, né? E vocês eram sócias ou ela não era parte da equipe, vamos Não, dizer assim, e ainda assim ela que tomava frente? ela que tomava frente. Nesse mês da ousadia, eu tive outras percepções, eu entendi esse motivo de querer ficar lá na casa deles, porque quando eu era criança, eles sempre deram prioridade para o trabalho. Então, eu e o meu irmão, a gente ficava praticamente só em casa, né? Então, eu era vingadora com eles por isso. Então, eu passei 9 anos com a minha empresa dentro da casa deles para mostrar que dava para trabalhar dentro de casa. Ou seja, você queria, o famoso, esfregar na cara deles que eles não precisavam ter abandonado. E aí você teve as conversas difíceis e como que é a sensação hoje? Porque a sensação antes era de abandono. E agora? Como estão essas relações? Hoje, eles entendem a minha posição, às vezes não concordo, né? Eles não gostam do Elton. Eu já conversei com eles sobre o Elton, mas eles não gostam do Elton. Mas eles agora respeitam as minhas decisões, né? Então,
limites claros, né? E relações saudáveis. Show Então, de bola. hoje eu não preciso nem falar mais alguma coisa para a mamãe entender que ela está invadindo, né? Hoje ela mesma já se toca, né? Então, quando ela faz assim, ah, não, desculpa. Então, aí ela mesma já sabe. Show de bola. Se fosse para você descrever com uma frase, você antes e você agora, qual frase você usaria? Que a permissão, ela nos leva a outros voos, a outros patamares, né? Então, principalmente a permissão interna, que a gente sempre está buscando a validação de outras pessoas, querendo culpar outras pessoas, mas essa validação, essa permissão, ela é interna. Então, a gente precisa entender o que realmente nós queremos, qual é a nossa essência. Porque se a gente inverter essa questão do ser com ter, não dá certo. A gente vai sempre estar em busca de querer ter, e não vai ter a essência do ser realmente, o que a gente quer. Onde você estaria hoje se você não tivesse tomado aquela decisão lá atrás de entrar para a aliança? Você imagina? Já parou para Ainda pensar estava nisso? lá, ainda estava lá com os meus pais, debaixo das asas deles, sem sonhar alto, porque eu não podia ir muito longe, eu tinha que ficar ali perto, porque senão a utilidade de fazer eles entender que precisava trabalhar perto, né, ia perder a utilidade. Então, hoje eu já penso em, em se mudar do bairro, fazer atendimentos fora, porque eu só queria trabalhar aqui. Não pensava em trabalhar fora ou em outra área. Em clínica, hoje não, semana passada eu recebi um convite de trabalhar numa clínica. Só que é no São Jorge e eu moro do ladinho do rio, aqui, do Encontro das Águas. Meu quintal é o Encontro das Águas, né? Que Então, quintal maravilhoso, hein, gente? mas hoje eu já estou planejando aí fazer atendimento fora. A escola já consegue ficar sem eu precisar estar lá, já funciona perfeitamente, os professores já conseguem atuar na certo, né? Sem eu precisar estar lá. Então hoje você é mais livre, mais leve, mais feliz, o filho está mais saudável, o esposo está divergente. É um grande celebre, não é, minha gente? Parabéns, você merece, não pare. Muito, muito obrigada por emprestar a sua vida para nós. E eu gostaria que quem tiver aqui, que tiver perguntas, né, lembrando, né, como a gente sempre avisa aqui, na introdução hoje eu não avisei, se alguém fez alguma pergunta, não quiser aparecer, só me avisar que a gente corta da gravação, mas já é o pessoal todo acostumado aqui, então a gente imagina que vocês já conheçam, eu vou repetir caso tenha alguém novo, né? A gente deixa gravado, vai para o canal do YouTube, e os participantes podem replicar parcial ou integralmente a entrevista em outras redes sociais. Então, se tiver mais alguém que queira deixar a sua pergunta registrada aqui, fique à vontade, faça a sua pergunta, que depois que a gente parar essa parte, eu vou pedir a Kevin para deixar a mensagem final dela para a gravação, e aí a gente vai parar a gravação para poder bater um papinho aqui mais rápido, mais intimista, que é aquela conversa que só acontece em Vegas. Então, temos perguntas? Sem perguntas? Eu não acredito, o povo está muito tímido. Então, Kevin, deixa a sua mensagem final para a gente, que vai ficar aqui na gravação, aquele puxão de orelha para quem está aqui dentro e não está fazendo as coisas direito, aquele elogio para quem está aqui dentro, aquele convite que está aí dentro do seu coração, qualquer ensinamento que você possa deixar, especialmente porque você tem uma área de especialidade técnica que
muita gente dentro da Aliança Divergente deve ter curiosidade ou necessidade, né, que é a questão da parte do neurodivergente, de todas as especialidades e situações que você trata, que você conhece. Deixa a sua mensagem, que eu acredito que nós vamos alcançar vários divergentes e não divergentes ainda com as suas palavras. Então, quero agradecer, né, pelo convite. Hoje eu não sou perfeita, mas eu tenho a responsabilidade das minhas decisões, né? E a aliança mudou muito a minha história, a minha trajetória, tanto em questões pessoais como em questão profissionais. Hoje eu sou especialista em autismo e eu aprendi na prática, né, que eu sou mãe de um autista. Então, além da prática técnica, eu tenho a prática real, né? E hoje eu trabalho essa questão da permissão, né? Porque não adianta a gente corrigir o comportamento das crianças. Hoje eu entendo que a gente precisa entender o cérebro, né? O que está por trás e como que esse ambiente sustenta, porque as crianças precisam de uma corregulação, então são os adultos que precisam regular as crianças. E a permissão materna está literalmente ligada à evolução das crianças, né? Então, se a mãe coloca os padrões delas à frente da criança, ela não vai evoluir. Então, eu aprendi isso na prática, vendo a evolução do meu filho, depois que eu tirei, né, a responsabilidade das minhas decisões e parei de usar ele, né, para tomar as minhas decisões. Então, hoje ele é uma criança livre para desenvolver e alcançar os melhores lugares, né? Que hoje a gente fala para ele que ele é super inteligente, que ele pode o que ele quiser, né? Então, hoje a gente trabalha muito essa questão da permissão dele, né? De ele ser o que ele quiser ser, né? E que a questão dele ser autista é porque ele é um gênio, né? Então, a gente fala muito isso para ele. Quando a gente vê, assim, o símbolo que ele vê, a gente fala, não, filha, isso daí é porque você é único, você é um gênio e você pode o que você quiser. Então, isso para mim já é muito gratificante, né? Então, e poder repassar isso para outras mães é mais gratificante ainda. Parabéns, você merece. Não pare. Nós estamos parando a gravação por aqui, mas a conversa continua. Até a próxima. Até a próxima.